Seção 2 dos regimes, artigo 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para a determinação do regime. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido, ao menos, inciso 1, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 3, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 4, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 5, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Inciso 6, 50% da pena se o apenado for, alínea A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Alínea B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou, alínea C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Inciso 6A, 55% da pena se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional. Inciso 7, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 8, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Inciso 3, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Inciso 4, ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. Inciso 5, não ter integrado a organização criminosa. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo.
Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito do objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7º. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para obtenção do direito. Artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 1, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Inciso 2. Apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Artigo 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Inciso 1. Permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Inciso 2. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Inciso 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Inciso 4. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, quando se tratar de, inciso 1, condenado maior de 70 anos, inciso 2, condenado acometido de doença grave, inciso 3, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental, inciso 4, condenada gestante. Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando condenado. Inciso 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Inciso 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Artigo 111. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Artigo 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal.